Palmeiras negocia com 2 gringos, Santos quer o atacante Luciano e o Botafogo pode fechar com o meia ex-Grêmio. Bora conferir essas e outras notícias atualizadas do mercado da bola da temporada 2025. Se for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e deixa seu like que é muito importante. O Ceará encaminhou a contratação do atacante Fernandinho para 2025. O jogador estava no Mirassol e vai assinar com o Vozão por 2 temporadas. Neste ano, Fernandinho fez 45 jogos pelo clube paulista, somando 5 gols e 5 assistências. Aos 27 anos, o ponta também já defendeu Goiás, Brusque, Chapecoense e Bahia. O Vitória tem interesse e fez contatos pelo volante Jadson, que fez uma boa temporada pelo Juventude. A contratação do meia foi um pedido do técnico Thiago Carpini, mas a direção do Papo afirmou que só liberaria o atleta com pagamento da multa contratual. Contratado em 2021, o volante soma 174 partidas oficiais pelo Juventude, com 6 gols marcados e 14 assistências. Aos 31 anos, ele ainda tem vínculo com os gaúchos até o fim da próxima temporada. O Bahia fez uma proposta pelo atacante Isidro Pita, destaque do Cuiabá nos últimos 2 anos. Contudo, a primeira oferta do esquadrão foi recusada e uma nova investida deve ser feita. Valorizado, Pita também recebeu propostas do Colo-Colo e do Olímpia, mas também foram recusadas. Na temporada, o atacante de 25 anos anotou 21 gols e deu 3 assistências em 62 jogos. O Cuiabá foi rebaixado no Brasileirão e o atacante afirmou que não ficará no Dourado em 2025. Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou a saída do técnico Renato Gaúcho. O treinador tinha vínculo somente até o final de dezembro e deixou o clube após uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro. Em nota, o Imortal afirmou que a decisão foi do próprio Renato Gaúcho, que estava em sua 4ª passagem pelo clube. Desde 2022 no Grêmio, ele conquistou 2 estaduais e foi vice-campeão no Brasileirão de 2023. Ao todo foram 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas, com um aproveitamento de 57%. O Internacional demonstrou interesse no zagueiro William Rocha, que está no CSKA Moscou da Rússia. Ainda não houve nenhuma proposta, mas os dirigentes do Colorado foram à Europa para tratar do assunto. Aos 29 anos, o defensor vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Contudo, o William ainda tem contrato até o meio de 2027 e o clube russo só aceita uma venda. Revelado pelo Flamengo, o zagueiro soma passagens pelo Grêmio e pelo futebol português. O Cruzeiro acertou a venda do meia Matheus Vital para o Necaxa do México. No negócio, a Raposa, que tem 35% dos direitos do atleta, vai receber cerca de 2 milhões de reais. O clube mexicano é comandado por Nicolás Larcamón, ex-treinador da Raposa. Matheus Vital chegou ao Cruzeiro em 2023 e teve uma passagem apagada. No período, conviveu com lesões e fez ao todo 71 jogos, 3 gols e deu 3 assistências. Por outro lado, o Cruzeiro fechou a compra do meia Christian do Atlético Paranaense. O jogador de 23 anos esteve na toca da Raposa nesta segunda-feira e assinou até o fim de 2027. De acordo com o portal Bem Paraná, os valores da venda seriam de 2,7 milhões de euros, 17 milhões de reais na cotação atual. O meia não entrou em acordo com a direção do Atlético para uma renovação e o entendimento era que o ciclo tinha chegado ao fim. Christian se destacou pelo Furacão nos últimos anos e na atual temporada tem 6 gols e 1 assistência em 48 jogos. O zagueiro João Vitor do Vasco da Gama entrou na mira do CSKA Moscou da Rússia. O clube europeu sinalizou como oferta inicial que foi considerada baixa pela diretoria vascaína. Os valores iniciais giravam em torno de 4,5 milhões de euros, 29 milhões de reais. Contudo, o gigante da colina só aceita negociar o defensor a partir de 6 milhões de euros, 38,6 milhões de reais. O Vasco também existe um acréscimo de bônus de 2 milhões de euros que o clube ainda tem a pagar ao Benfica. O Vasco também busca reforços para 2025 e tem interesse no jovem atacante Joaquim Lavega, que pertence ao River Plate do Uruguai. Com apenas 19 anos, o ponta está em fim de contrato em seu atual clube e é visto como uma oportunidade de mercado. A direção do clube carioca já entrou em contato com os empresários do jogador para iniciar as negociações. O atacante foi um dos destaques da equipe uruguaia neste ano, com 12 gols e 4 assistências em 37 partidas. O Botafogo sondou a situação do meia Bitelo, que está no Dinamo Moscou da Rússia.
O jogador é visto como uma alternativa para substituir Thiago Almada, que vai deixar o clube no final do ano. Revelado pelo Grêmio, Bitelo foi vendido para os russos em meados de 2023 por 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais na época. O meia está incomodado com a guerra no país e está disposto a voltar ao futebol brasileiro. Na atual temporada, Bitelo soma 19 jogos, 1 gol e 8 assistências. O Botafogo deve iniciar as negociações nas próximas semanas. O Santos está avaliando a contratação do zagueiro Luizão, destaque do Novo Horizontino na temporada. O jovem defensor de apenas 21 anos foi oferecido ao Peixe nos últimos dias e agradou a diretoria. Contudo, o Santos só deve avançar em uma negociação caso venda o zagueiro Jair nessa janela de transferências. Em 2024, Luizão atuou em 43 jogos e marcou 3 gols. Ele tem contrato com o time paulista até 2027 e recebeu sondagens de outras equipes da Série A do Brasileirão. O Santos também iniciou conversas pela contratação do atacante Luciano do São Paulo. A direção do Peixe ofereceu ao atacante Lucas Barbosa e mais uma quantia em dinheiro para tirar o jogador do Morumbi. Contudo, a oferta inicial não agradou a diretoria são paulina. Diante disso, as conversas deram uma congelada, mas o Peixe deve insistir na contratação de Luciano para 2025. Ele foi o artilheiro do São Paulo no ano com 18 gols e 2 assistências em 60 jogos. Já Lucas Barbosa se destacou pelo Juventude, mas não deve ser aproveitado pelo Santos na próxima temporada. Pelo clube gaúcho foram 14 gols e 5 assistências em 56 jogos. O Palmeiras encaminhou a contratação do meia-atacante Facundo Torres do Orlando City dos Estados Unidos. Segundo a imprensa americana, a transferência deve ser fechada em 10 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais. Torres foi contratado pelo Orlando City em 2022 e é um dos grandes destaques da equipe nos últimos anos. Na atual temporada, ele tem 44 jogos, 20 gols e 6 assistências. Aos 24 anos, o uruguai é frequentemente convocado para a seleção de seu país e também está na mira de clubes europeus. O Palmeiras também realizou uma proposta pelo atacante Alex Arce da LDU nos últimos dias. O clube paulista ofereceu cerca de 4 milhões de dólares, mas o clube equatoriano pediu 6 milhões. No momento, as conversas estão paradas, mas o Verdão deve apresentar uma nova oferta. O jogador de 29 anos soma até aqui 37 gols em 43 jogos na temporada 2024. Ele também é frequentemente convocado para a seleção paraguaia. Vale lembrar que no meio do ano, o rival Corinthians quase fechou com o atacante. Então, rapaziada, essas aí foram as 15 principais notícias do Mercadão da Bola dos últimos dias. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição. E se não for inscrito, se inscreva aí e ative o sininho para não perder as próximas notícias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.